6, verso 13. Diz assim a palavra. Acharam? Diz assim: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira. Em outras versões, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Em outras versões, assim a santa semente será o seu trono. A parte B do verso 13 diz: como o carvalho e como o terebinto. Diga: como o carvalho e como o terebinto. Amém? Você vai olhar para pelo menos 5 pessoas, os mais lindos, os mais cheirosos, os mais alegres. Amém? Se não for nada disso, é tudo pela fé. E vai dizer assim para esta pessoa: eu estou do lado de um crente terebinto. Tem terebinto aqui em cima? Tem terebinto aqui nessa manhã? Pastor, não estou entendendo nada. Vai entender agora. Que Deus nos abra a porta de sua palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo. Irmãos, é um texto que nós, quando lemos, nós vamos sempre relembrar da visão que Isaías ele teve quando o rei Uzias morre. E a Bíblia diz que Isaías entra dentro do templo e ele tem uma visão extraordinária que todos vocês já, pelo menos uma vez, já ouviram. A Bíblia diz que ele contempla o trono do Eterno, e acima do Eterno havia serafins que voavam, e diz a Bíblia que eles não diziam santo para Deus. A Bíblia diz: e uns para os outros diziam: santo, santo, santo. Eles não diziam para Deus por quê? Porque Deus não precisa ser lembrado como santo. Mas os serafins estavam nos dando uma informação de que a igreja precisa entender e relembrar que todos os dias Deus é santo, 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 Deus é santo. Mas na continuidade do texto, o verso 13 ele é um verso meio que isolado. E esse versículo ele mesmo dá a sua própria interpretação. Nós sabemos que texto sem contexto é um pretexto para nós falarmos bobagem. Mas o próprio versículo 13 ele nos dá uma riqueza de informações a despeito daquilo que Deus estava revelando a Isaías. E o versículo 13 está falando nada mais, nada menos de que um remanescente, escute isso, um remanescente fiel permaneceria fiel diante das tribulações que viriam sobre Israel. Deus está falando aqui que haveria de vir um cativeiro. O cativeiro não havia chegado sobre Israel. E nós sabemos, eu disse aqui no primeiro dia,
ou se utilizava de cativeiros para tratar com a nação. Não que Deus era um Deus mau, carrasco, que queria ver a destruição do seu povo, mas a forma de Deus tratar com Israel era levá-los ao cativeiro. E mesmo Deus os levando ao cativeiro, eu disse aqui, Deus estava no controle da situação. Existe um livro na Bíblia, que é um livro do profeta Obadias. Esse livro tem uma característica peculiar. O livro de Obadias, ele fala de uma nação por nome Edom. E essa nação de Edom, quando vê Israel no cativeiro da Babilônia, os edomitas começaram a zombar da nação de Israel. E Deus levanta Obadias para admoestar os edomitas a não zombar da nação que Deus havia posto no cativeiro. E Deus disse para a nação de Edom, através de Obadias, a seguinte expressão. Obadias, versículo 4, porque só existe um capítulo, diz assim: se te elevares o teu ninho nas alturas, e se te erguerem entre as estrelas, de lá de cima te derrubarei, diz o Senhor. Porque Deus estava falando assim com a nação dos edomitas, é porque quem havia levado o povo para o cativeiro era Deus, e ninguém poderia zombar da nação que Deus havia e estava tratando com esta nação. Deus estava dando uma mensagem aos edomitas: não zombem da minha nação, não zombem do meu povo, não escarneçam do meu povo. Se você estiver passando por alguma situação e alguém está escarnecendo do seu momento de dificuldade, ei, creia, Deus vai se levantar do trono para dizer: não mexa com meu filho, não mexa com minha filha, porque quem trata com meu povo sou eu, e ninguém se levanta contra aqueles que Deus está tratando. Deus estava dizendo para a nação de Edom: se vocês continuarem a zombar, o próximo a serem provados serão vocês. Mas voltando para esse texto, Deus estava dizendo que diante do cativeiro, diante das dificuldades, Deus, Ele preservaria. Escute isso aqui, é uma manhã de uma palavra profética, e eu estou debaixo desta palavra profética. Deus, Ele estava preservando um remanescente diante das atrocidades e diante do cativeiro. Eu quero dizer que, trazendo para os dias atuais, nós estamos olhando em todas as esferas da nossa vida, da nossa situação. Estamos olhando a corrupção, estamos olhando a mentira, estamos olhando o pecado, estamos olhando a nação se atolando num charco de imoralidade e de devassidão sem precedentes na história. Mas eu quero declarar que nesta manhã Deus tem um remanescente fiel, Deus tem guardado um remanescente que não vai se contaminar, que não vai se dobrar, que não vai beijar a boca de Baal, que não vai se curvar diante os manjares da Babilônia. Eu estou diante desta nação, eu estou diante deste remanescente. Quem faz parte deste remanescente, levante a sua mão ao alto céu e diga: Deus, eu faço parte deste remanescente, a minha casa faz parte deste remanescente, o meu lar, os meus filhos fazem parte deste remanescente. E esse remanescente preservaria, escute,
do Senhor. Esse remanescente deveria preservar o temor diante deste Deus. Porque Deus não precisa de muita coisa para trabalhar. Lembra da vara que Deus colocou na mão de Moisés? Lembra dos 300 que Deus deu a Gideão? Lembra quando o povo estava dando voltas no muro de Jericó? E a Bíblia diz, a história diz que o muro de Jericó tinha 32 quilômetros quadrados de muro, 10 de altura e 8 de largura. Eles não usaram bazuca, eles não usaram tanque de guerra para destruir aquele muro. A Bíblia diz que com 13 voltas ao todo, eles começaram a gritar, tocar trombetas, e a Bíblia diz que o próprio Deus destrói e derruba aquele muro. O que Deus está dizendo aqui é que esse remanescente permaneceria fiel, ainda que passasse pelo vale da sombra da morte. Isaías disse: suas folhagens seriam despedaçadas, a 10ª parte seria pastada, mas esta geração de remanescente, e é aqui que eu começo a pregar, Deus fez uma comparação. Deus trabalha com comparação. A Bíblia é um livro de comparação. Exemplo, a Bíblia nos compara como os galhos de uma vinha. João capítulo 15. A Bíblia é um livro de autocomparação. E aqui Deus faz um paralelo, dizendo que esse remanescente seria comparado como o carvalho e como o terebinto. Como não dá tempo de falar do carvalho, eu queria falar sobre o terebinto. Esse remanescente seria semelhante ao terebinto. Pastor, o que vem a ser o terebinto? Me dá de presente a sua atenção, que agora é que eu começo a pregar. O terebinto nada mais era e nada mais é que uma árvore de uma altura de mais ou menos 6 metros. O terebinto é uma árvore que dá muito na região do Jordão e também nas regiões do Mediterrâneo. E o terebinto tem algumas peculiaridades que só o terebinto tem. E Deus faz uma associação do remanescente ao terebinto. Deixa eu perguntar aqui: será que tem terebinto aqui nessa manhã? Se não tem, hoje vai haver uma plantação de terebintos aqui nessa manhã. Pastor, primeira característica do terebinto, qual é? O terebinto, segundo os historiadores, é uma árvore que ela suporta pressão, ela suporta peso. Nas regiões do Mediterrâneo e nas regiões da Ásia também, a madeira do terebinto era usada para a fabricação de mobília, de mesas, de cadeiras, porque a madeira do terebinto ela suporta pressão, peso, e ela tem dentro dela uma especialidade que é só dela. Ela é uma madeira de grande durabilidade. Então as pessoas da antiguidade
madeira de terebinto. Quando faziam mesas, usavam madeira de terebinto. Quando faziam guarda-roupas, usavam madeira de terebinto. Eu me lembro que a minha avó, ela tinha uma estante, é isso? Estante. E aquela estante durou, me lembro como hoje, 15 anos na sala da minha avó. A minha mãe tem um guarda-roupa até hoje, pastor, que durou e está durando até hoje 30 anos, por conta da sua madeira. Hoje, quando você compra um guarda-roupa, eu pelo menos já fiz umas 2 mudanças, e quando eu comprei o meu guarda-roupa lindo na loja, maravilhoso, e quando eu desmontei e fui montá-lo de novo, eu vi que ele estava meio sambando, e ele jogava para lá e jogava para cá. Hoje nós compramos mobílias que não duram 2, 3 e até 1 ano, mas a madeira do terebinto, ela é uma madeira resistente, ela suporta pressão. Olhe para mim aqui, você como terebinto e como esse remanescente, essa luta que você está enfrentando, Deus me trouxe aqui para te dizer: terebitos, vocês suportam pressão. Não, vocês não entenderam. Vocês são madeiras de terebinto, e terebinto suporta pressão. Não é qualquer luta que vai te afastar de Deus. Não é qualquer rostinho ou biquinho que vai te afastar de Deus. Não é qualquer milindre que vai fazer você deixar de vir à igreja e buscar a presença de Deus. Você é terebinto, e terebinto suporta pressão, suporta pressão. Olha o que Paulo disse, pastora Tatiana, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Olha o que Paulo diz: em tudo somos atribulados, pressão, porém não angustiados, perplexos, pressão, mas não desanimados, perseguidos, pressão, mas não desamparados, abatidos, pressão, mas não destruídos. Eu sou madeira de terebinto, eu suporto pressão. Você que é líder de célula, você que exerce liderança, aprenda uma coisa: se você não suporta pressão, porque lidar com pessoas, lidar no ministério é viver a base de pressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que te colocou nesse ministério, Ele não coloca pressão além daquilo que você suporta. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós provação além daquilo que podeis suportar. Se você está nesta liderança e está sofrendo pressão, é porque Deus sabe: você aguenta, você aguenta, você aguenta, você aguenta. Oh pastor, eu vou morrer. Quem já não disse isso na sua angústia, no seu ápice do desespero? Eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Olha você aqui, olha você sentado nesta cadeira. Sabe por que você está aqui? Você suportou a pressão, você suportou a pressão. Olha para o seu vizinho e diga: Deus te chamou para ser terebinto, e terebinto
O próprio Jesus disse a nós: no mundo vocês terão. Vamos traduzir essa palavra: no mundo vocês terão pressões. Mas olha o que ele diz: nas pressões tende. Eu venci o mundo. Pastor, eu não suporto na minha casa. A pressão que eu estou vivendo parece que vai me matar e me estrangular. Deixa eu ler um salmo para você, que esse é um salmo que marcou o início do meu ministério. E quando esse salmo, porque na verdade o livro dos Salmos, segundo a mentalidade judaica, os salmos não é Deus falando com o homem, mas é o homem se expressando para Deus. E quando eu li o salmo de número 46, eu entendi que Deus estava no controle da minha vida, mesmo nos dias mais nebulosos e nos tempos de pressão da minha vida. Olhe para cá, Deus manda eu te dizer esta palavra. Salmo 46 diz assim: para você que está suportando, ou para você que está passando esta pressão, você não é um pé de chuchu, você não é uma samambaia, você é um terebinto, e terebinto suporta a pressão. Escute o que o teu Deus tem para dizer para você nesta manhã. Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no nosso meio e ninguém será abalado. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E te diz, terebinto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a sua mão e glorifique o Deus que nos ajuda nas nossas pressões. Se eu pregar aqui só graça e não pregar graça com a verdade, eu vou estar pregando aqui apenas libertinagem. Obviamente que a graça é o que nos conduz ao Calvário e que nos libertou de todos os nossos pecados, amém? Amém. Mas eu preciso pregar graça com verdade, porque se eu só pregar a graça, eu posso cair num grande engano das pessoas continuarem achando que elas podem viver uma vida absoluta. Por quê? Porque elas estão no tempo da graça. Ah, pastor, eu posso viver, vai doer agora, tá? Eu posso viver na fornicação, porque Jesus é graça. Acabou até o ano, né? Não, pastor, eu posso ter 2 mulheres, porque eu estou na graça. Não, pastor, eu posso ficar, sabe ficar? Porque eu estou no tempo da
podemos correr o risco de viver uma libertinagem. Agora tem outro ponto: se eu prego só verdade e não trago a graça, eu vou dar um exemplo. O que é pregar só a verdade? Exemplo: se eu chego para alguém e digo assim, ó, olha só, se você não aceitar Jesus, você vai para os quintos dos infernos. Falei a verdade? Sim ou não? Sim. Mas eu falei sem? Agora olha como é diferente. Meu querido, aceita Jesus, porque Ele tem um plano na sua vida. Amém. Ele te ama. Falei a verdade, mas falei com graça. Por isso que nesta manhã o nosso Deus está entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. O terebinto tem flexibilidade. Olhe para cá. O terebinto é moldável. Existem pessoas que a Bíblia diz que não são moldáveis. Por quê? Porque são pessoas de dura serviço. O que é dura serviço, pastor? Pessoas que não se dobram, pessoas com queixo altivo, pessoas com nariz empinado. Desculpe a minha expressão bem popular. Pessoas que comem vou falar, comem mortadela. Entendeu, né? Pessoas que não se curvam, que não descem no salto, que não se humilham. Pessoas que precisam ser quebradas para você servir a Deus e servir este reino de amor. Lembre-se disso. Deus tem que trabalhar muito no nosso caráter. Hoje nós vivemos uma sociedade que o padrão é talento sim, caráter depois. Hoje nós vivemos uma geração que o talento supervalorizou o caráter. Prega bem, vem aqui em cima. Canta bem, vem aqui em cima. Ei, meu querido, com Deus o negócio é diferente. Deus trabalha aqui de dentro para fora, nos moldando, nos quebrando, nos fazendo do jeito que Ele quer, para que você entenda que quando você aceita segui-lo, não é mais a sua vontade. Paulo disse: não vivo eu, estou crucificado com Ele, e agora quem vive em mim é Cristo. Tudo é dele, tudo por Ele e tudo para Ele. Até quando você vai viver essa ostentação? Até quando você não vai se dobrar diante da vontade de Deus? Até quando você vai viver uma dupla personalidade? Deus te trouxe aqui e nos trouxe nesta manhã para dizer a você: eu quero moldar o seu caráter, eu quero moldar a sua interioridade, eu não quero mudar sua fachada, eu quero trocar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne, eu quero trocar a aparência por valores do reino. Você conhece alguém que não deixa ser-se moldado ou não deixa ser moldado por Deus? Você conhece? Não olhe para o lado. Eu fico vendo pessoas, pastora, que ficam cantando hinos de adoração, e elas falam, tem até um hino aí popular, né, que todo mundo já conhece: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aí Deus fala: opa, é para mexer? Eu vou mexer. Acabou a teu glória. E aí quando Deus começa a mexer, não, Deus, esse não, deixa para lá. Olha, lembra daquela passagem de Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante? Da mulher que perdeu a dracma.
dentro da sua casa, ela faz 3 coisas para encontrar Drácula. Primeiro, ela acende a candeia. Segundo, ela varre a casa. Observe isso. Ela varreu a casa. Isso dá a entender que a sua casa precisava de uma faxina. Você sabia que nos porões e nos recônditos das nossas almas, Deus precisa fazer faxina? Tem muita coisa dentro de nós que está aqui encalacrada, impregnada. A gente vem à igreja, escuta a palavra, vai à célula, vai em seminário, mas existem coisas na nossa vida que é só Deus que pode prescrutar o nosso interior. Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Essa palavra no hebraico, sonda-me, ela dá esse significado. Escute isso aqui. A palavra sonda-me, quando Davi está dizendo para Deus, ele está dizendo: Senhor, abre-me no meio e coloca o teu rosto dentro de mim, e vê se há em mim algum caminho mau. A pergunta que eu faço é: você teria coragem de orar como Davi orou desse jeito? Se Deus te abrisse aqui, o que ele encontraria hoje nesta manhã? Então cuidado com o que você louva, cuidado com o que você fala, porque Deus hoje quer mexer na sua estrutura. Olha para o seu vizinho e diga assim: ó, terebinto é flexível, é moldável. Agora olhe para cá, a terceira característica do terebinto, escute isso, isso aqui é forte. A terceira característica do terebinto, tem terebinto aqui nessa manhã? A terceira característica do terebinto, essa aqui é muito, eu achei muito interessante. No Canadá, eles também têm plantações de terebinto. E como o Canadá é um país muito frio, eles, em todas as casas canadenses, há lareira. E a madeira que eles usam para colocar nas lareiras para aquecer a casa é madeira de... Agora, se você não dá glória a Deus no que eu vou falar, você é tudo menos terebinto. É chuchu, samambaia, tudo. Quando a madeira do terebinto é colocada no fogo, sabe o que acontece? Eles só usam madeira de terebinto porque ela demora para o fogo dela apagar. Eu vou repetir de novo. Se você pegar uma madeira de terebinto e colocá-la no fogo, o fogo, a durabilidade do fogo daquela madeira, ó, demora para apagar. Ei, que Satanás e os seus demônios ouçam o que nós terebitos vamos dizer. O fogo que Deus acendeu aqui nesta madeira não se apaga fácil. Quando você aceitou a Jesus, Jesus colocou uma chama da tua alma. Ei, terebinto, esse fogo ainda queima, esse fogo ainda arde. Você ainda
Mas o fogo desta igreja e o fogo que arde em nós, arde hoje, amanhã, e vai ardendo. Ei, terebinto, este fogo foi aceso em nós em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como de um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Alguém disse assim para mim, tentando apagar o meu fogo: por que o senhor prega assim desse jeito, gritando, esgoelhando? Falei: meu querido, deixa eu te falar, talvez isso me incomode, mas deixa eu lhe comunicar. Não deveria, mas eu quero te comunicar porque eu prego dessa forma. Há 23 anos atrás eu estava pesando 17 quilos com um usuário de droga. A minha mãe não sabia o que fazia mais comigo. A minha avó estava na igreja batista. Eu sou filho, pastor, e os meus tios são gerações de batistas. E minha avó estava sempre orando por mim. Eu passava 3 dias fora de casa. Eu saía com uma roupa e voltava sem. E quando eu passava no quarto da minha avó, eu lembro que ela estava orando assim: Deus, salva o meu neto, salva o meu neto. O Senhor tem uma promessa que ele seria um pastor. E eu olhei bem dentro do olho daquele irmão e disse assim: sabe por que eu prego desse jeito, meu irmão? Porque eu tenho motivos para pregar desse jeito. Eu tenho razões para falar desta forma. Eu queria até pregar assim, sabe, bem assim, na ortodoxia, sabe, mas eu não consigo, porque há 23 anos um fogo foi aceso na minha alma, e Satanás já tentou de várias formas apagar esse fogo, mas o fogo que Deus acende nas madeiras de terebinto, luta não apaga, tristeza não apaga, provação não apaga. Eu quero declarar que nesta manhã, esse fogo, nesta conferência profética, vai continuar aceso, e Goianésia vai saber que aqui existem
Deixa eu ver se tem terebinto aqui. Pera aí, pastor. Tem gente que se incomoda. Tem gente que olha para você assim, e o fogo dele já apagou faz tempo. Aí ele olha para tu assim, ó. Tá falando. E fica assim, ó. E fica pensando, para que esse exagero? Deus não é surdo. Gostei. O que Joel disse no capítulo 2? Tocai a buzina em Sião, vós moradores da terra, proclamai um dia de jejum e de proibição, porque eis que vem o dia do Senhor, multidões e multidões no vale da decisão. Ou você é terebinto, ou você não é. Ou você deixa o fogo de Deus se tomar, ou você vai ser uma geladeira. Ou você é crente fervoroso, ou você é crente morno. A Bíblia diz, ou é quente ou frio. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas eu estou nesta manhã diante das madeiras de terebinto, e o fogo vai continuar, vai continuar, vai continuar. E para encerrar, primeiro, terebinto suporta. Olha para o seu vizinho e diga assim: se você pensou em largar o ministério hoje, você não vai mais. E tem gente aqui que está assim, ó. Eu não vou ser mais líder. Eu não aguento mais esse povo. Eu discipulo, mas é a mesma coisa. Você tem que aprender a suportar. Pressão. Segunda coisa do terebinto, o terebinto tem Você tem que aprender que às vezes Deus fala assim pra gente, né, Valor? Tira o pé do chão. Mas tem hora que Deus fala assim: coloca a sua cara no pó. Você tem que aprender que diante de Deus não tem nariz empinado, não tem queixo duro, não tem. Acabou glória. Que tem gente, eu vou falar, gente. Tá cedo ainda. Tem gente assim, pastor, se não falar o nome da pessoa. Eu trabalhei tanto nessa igreja e nem para falar meu nome. Isso é uma calúnia. E quem disse que você tem que aparecer? A Bíblia diz assim, ó, grava isso aqui, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que os homens nos considerem duas coisas: ministros, diga ministros, e dispenseiros, diga ministros e dispenseiros. Última característica do terebinto. Deixa queimar, é o fogo, irmão. É o fogo. É o fogo. É o fogo. Última característica do terebinto. Primeiro, ele suporta. Segundo, ele é firme. Terceiro, o seu fogo demora a parar. E quarto, escute isso:
a madeira do terebinto, sabe o que acontece? Um perfume exala. E grave isso: quanto mais o tronco e a madeira do terebinto é ferida, mais o perfume vai se exalando, exalando. Se você está sendo ferido, não é palavrões que vão sair da tua boca, mas cada vez que você recebe